Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Desde já peço, se inscrevam, dê o seu like, compartilhem e deixe aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, que eu terei o maior prazer em responder. Esse canal é feito para você, por você, para disseminar cada vez mais um conteúdo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, um conteúdo com fundamento, um conteúdo com verdade, baseado aí na ética, na boa-fé e na transparência com vocês, certo? Hoje nós vamos falar a respeito do encarregado de dados, aquele que consta lá do artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Na seção 2 da lei, vem falando lá no artigo 41, caput. Para quem não é do direito, é a primeira parte, é a cabeça do artigo. Então, o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Então, controlador e operador é tema para um próximo vídeo, me acompanhe aqui no canal, que já eu falo sobre eles. Mas neste momento, para vocês entenderem, controlador a gente pode, neste momento, dizer que é aquele que recebe o dado, é aquele que tem o poder sobre o dado. Então, por exemplo, o empregador, em regra, tem o poder sobre os dados, ou de receber os dados, escolher quais dados dos funcionários ou dos clientes ele vai tratar, né? Ou seja, o DPO, ou o encarregado de dados, DPO, porque vem, né, da sigla lá da GDPR, da União Europeia, vem de Data Protection Officer, e provavelmente eu vou falar muito mais de DPO, porque é mais curtinho, mais fácil de falar, mas se não entenderem, pode deixar aqui nos comentários, não tem problema. O DPO, ele precisa estar claro para o titular de dados quem é o DPO, quem é o responsável. Se eu quiser pedir alguma informação a respeito dos meus dados, empresa, quais dados vocês tratam? Vocês têm algum dado meu? Ou eu não quero mais que vocês tenham um dado meu, não quero mais que vocês me liguem. Para quem eu peço isso? Tá? O Fale Conosco existe, mas precisa ter um canal específico para o titular entrar em contato com o DPO da sua empresa. Caso você ainda não tenha um DPO, tanto ele pode ser um funcionário interno, alguém que seja indicado ou nomeado, e aí eu faço um adendo como advogada trabalhista, cuidado, porque você pode estar assumindo um risco, né, ou passivo trabalhista, como a gente chama no direito, de não fazer isso da forma correta, tá? Ou ele pode ser um terceirizado, que é o que a gente chama de as service, a serviço, vamos dizer assim, né? Que é uma pessoa jurídica, que é o mais recomendado, inclusive, né? Porque a pessoa jurídica não tira férias, ela não te dá encargos trabalhistas, né? Nem nada disso. Então, é muito mais viável para a empresa que tenha um DPO, uma pessoa responsável, uma pessoa jurídica responsável, tá? O DPO, de qualquer forma, vai ser sempre a pessoa física responsável por aquela pessoa jurídica que você está contratando. No caso da nossa consultoria, o DPO sou eu, né? Então, você está me contratando como DPO e contratando a minha consultoria, pessoa jurídica, para realizar esse serviço. Então, fiquem atentos aí para não tentar cobrir um santo e descobrir outro. As atividades do encarregado de dados são aceitar as reclamações e as comunicações dos titulares de dados para com o controlador ou para com a empresa, receber as comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar as providências necessárias e trabalhar a conscientização dos funcionários e dos contratados, dos parceiros, dos terceirizados, de todas as pessoas envolvidas na empresa. Esta é a função do encarregado de dados, tá? Além disso, executar as atribuições que, porventura,
esse controlador determine ou que seja acordado entre as partes, certo? Então, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares, como eu disse já em outros vídeos. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que principiológica, ou seja, ela dá uma baliza, né? Ela dá uma linha geral e vai precisar de regulamentações dando o passo a passo específico do que fazer e do que não fazer. E essas regulamentações estão sendo feitas ao longo do processo. Então, sempre que houver alguma alteração, eu vou trazer aqui para vocês, me sigam, me acompanhem, né? Mas o encarregado de dados, ele ainda precisa ser, a função ainda vai ser regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porém, hoje, em regra, todas as empresas, você tem CNPJ, você precisa ter o seu encarregado de dados nomeado e discriminado, né, divulgado, de preferência lá no teu site, lá no teu canal ou em locais visíveis para que os titulares de dados saibam como contactá-lo. Algumas considerações aí que são interessantes também em relação ao DPO. Na GDPR, que é a lei europeia, a função do DPO ela é maior até do que o CEO, ou seja, o presidente da empresa. Tá? O DPO é considerado hierarquicamente superior ao presidente da empresa na matéria de proteção de dados. No Brasil, não. Tá? No Brasil, o CEO ou o presidente da empresa é subordinado à lei, não ao DPO. O DPO vai olhar, vai fazer o levantamento, vai fazer a conscientização, vai indicar, caso ele veja ou tenha algum processo a ser alterado, mas é uma consultoria, é uma indicação que o DPO vai fazer, que a empresa pode ou não acatar, ou pode acatar, mas não nesse momento, vai depender do planejamento, vai depender do mapeamento e do grau de risco de cada negócio, de cada operação. A partir de janeiro, agora de 2022, já será inserido no Cadastro Brasileiro de Ocupações, o CBO, a função de encarregado de dados /DPO. O que isso muda? Que caso você tenha um DPO interno ou você nomeie algum funcionário ou contrate especificamente para esta função, você já vai conseguir atribuir lá na CTPS desse funcionário este CBO. Tá? Continua a recomendação que o terceirizado, o as a service, né, a pessoa jurídica, neste momento, pelo menos, é o mais indicado, justamente por ele ter uma maior autonomia e ele conseguir ser mais especializado por ser uma área multidisciplinar e, como eu disse no vídeo anterior, né, ser baseada aí em 3 pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Será que o seu funcionário interno vai ter conhecimento ou vai ter condições de cobrir esses 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia, além de tudo que ele já faz dentro da empresa? Então, cuidado, fica a dica. Me sigam, compartilhem, dê o seu like, divulguem e deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo para as próximas conversas e sejam todos muito bem-vindos.